Vamos falar um pouco de Jesus e depois, acompanhando a hora, aí vamos lá em 1 Coríntios, capítulo depois 11, o versículo 23 a seguir. Agora Lucas 23. Vamos falar um pouco do sofrimento de Jesus. Nesse capítulo aqui fala da prisão de Jesus, sofrimento de Jesus, a escolha que fala que não vai dar para chegar hoje, fala de Barrabás, que foi solto, libertado Barrabás, escolheram Barrabás e crucificaram Jesus. Então, vamos ler, versículo 1 e o 2. Levantando-se então toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: homens, achado que pervertendo a nossa nação. Então quer dizer que eles falaram que tinha encontrado Jesus, esse homem, pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo Rei. Faz uma oração. Amado Deus e Pai, pedimos a tua proteção, a tua ajuda, teu Espírito nos ilumine, nos dê sabedoria, principalmente a mim, Pai, e a igreja que vai estar aqui reunida e visitante. Em nome do teu Filho, que pedimos em nome dele, agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então nós vemos aqui que eles levantaram-se toda a multidão contra Jesus. E essa multidão continua até hoje levantando contra o Evangelho de Jesus. É muito triste saber que as pessoas do mundo, muitas pessoas, não estão dando valor a Jesus. Aqui está incluindo todos os 70 membros do Sinédrio, só com exceção de José de Arimateia e Nicodemos, que eram também membros, mas eles amavam a Cristo. Eles amavam a Cristo. Então o homem levaram a Pilatos. Eles queriam, por que eles levaram a Pilatos? Eles queriam ficar livre de Jesus. E hoje também muitos querem ficar livre de Jesus. Não quer Jesus na sua vida, não quer servir a Jesus, quer servir ao mundo. E Jesus, de uma vez para sempre, ou assim, eles pensavam que Jesus estava pregando contra as leis humanas, contra o governador. Eles achavam que Jesus estava pecando, porque Jesus dizia ser Deus, ser rei. Então eles queriam ficar livre de Jesus, de uma vez por toda, de uma vez para sempre. Quando eles matam ele, vamos crucificar e ficar livre desse homem que fica pregando aí essa doutrina. Então aí eles começaram a acusação, acusando Jesus, nosso Jesus Cristo. Desde o começo do ministério de Jesus, eles acusavam Jesus. Jesus, desde o início, ele sofreu por nós, irmãos. Não somente por nós, sofreu para o mundo todo. O sofrimento de Jesus é equivalente que desde aquele tempo, até o tempo presente, até o tempo futuro, está válido. O sofrimento de Cristo, a morte de Cristo na cruz, foi para pagar os pecados do mundo todo. Agora, o que Jesus, nosso Deus, ele quer em troca de nós? Ele quer as nossas obras? Ele quer o que de nós?
Ele quer que nós amamos Ele. Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós seguimos Ele. Ele quer que ele olhando para nós, que a morte dele na cruz não foi em vão. Para muitos não foi em vão. Para a maioria sim. Então, ele afirmava que Cristo tentava agitar a nação. Eles falavam, Jesus tentava agitar a nação de Israel para incitar uma rebelião contra César. Esta era uma farsa, porque Jesus não era assim, como eles pensavam, porque ele estava fazendo o contrário do que eles acusavam. Eles falam que estava proibindo, Jesus estava proibindo dar atributo a César, dizendo que ele mesmo era o Cristo, o Rei. Então, ele constituiu aqui a segunda acusação, que também era uma mentira, dizendo que ele mesmo era o Cristo, o Rei. Que ele dizia que Israel, que ele era o rei, em vez de César. Mas ele era rei, mas não humano. Eles não entendiam que Jesus era o rei. Jesus não era só o rei do universo todo. Ele é o rei porque ele queria reinar nos corações das pessoas. Jesus não estava preocupado em ser o rei, ele como homem, ficar lá sentado no trono, só dar a ordem. Não, ele queria ser rei do coração das pessoas. Jesus, ele quer ser o nosso rei. Porque se não aceitar Jesus como rei, tem outro intruso que está, como vou dizer, na fila, na espera. O coração do homem, ele é governado por dois seres. Se ele deixar-se governado por ele mesmo, então pode saber que por trás dele mesmo tem um outro, o inimigo de Jesus, que é Satanás. Então nós precisamos sempre estar afinado com as Escrituras, com a palavra dele, para deixar que ele nos reina, deixar que ele more para sempre dentro de nós, deixar ser dominado sempre, porque ele mora aqui, ele mora toda a eternidade, o Espírito dele, mas nem sempre deixamos ele guiar. Às vezes é a nossa cabeça, e depois vem o prejuízo, e vem pesado. E Pilatos, no versículo 3, lhe perguntou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. Tu o dizes. Não precisou de eu responder, ele responder. Tu o dizes. Então aqui demonstra a Pilatos que completamente ignora duas primeiras acusações, sabendo bem que não tinha base alguma, com o efeito que ele respondeu Jesus no afirmativo. Então Pilato via que ele não tinha culpa. E Pilato disse aos principais dos sacerdotes e à multidão, verso 4: Não acho culpa neste homem, não acho culpa alguma neste homem. E nenhum outro ser humano jamais acharia nenhuma culpa nele, porque Jesus era perfeito. Ele, como homem, ele era perfeito. Um homem perfeito, nunca existiu na história. Nunca existiu, os profetas não foram perfeitos. Os apóstolos não foram perfeitos. Procurava ser perfeito. Eles procuravam aperfeiçoar cada vez mais, santificar as suas vidas. Sim, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui.
Então eles insistiam, não, esse homem não é esse homem, ele fica agitando o povo, deixa o povo todo alvoroçado, pegando desde a Judéia e vindo desde a Galileia e até aqui, porque eles não queriam ouvir os ensinamentos de Cristo, eles inventavam mentira falsa. Então, por isso que nós vimos, eles começavam a incitar o povo, eles começavam a fazer amotim, grupo de pessoas. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, versículo 6. Ele, sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, o qual também estava em Jerusalém naqueles dias. Então aqui indica que pensava que ele poderia ser omitir deste assunto. Então ele mandou ele para Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias, temporada da Páscoa. Levou Herodes àquela cidade, e era a sua residência, era em Cafarnaum, onde tinha sido a sede de Jesus. Entretanto, aparentemente, sem muito saber sobre o assunto de Jesus, ele. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, está aqui no versículo 8, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Então Herodes ficou meio curioso, que ele ouvia falar muito de Jesus. Ele falou, então ele quer ver se esse homem fazer algum milagre. Então, e aí ele ficou com alegria, uma alegria irônica, não alegria mesmo, daquele prazer. Então, esse Herodes Antipas, o assassino de João Batista, que foi ele que mandou degolar João Batista na prisão, está em Evangelho de Marcos, capítulo 14 até o 28. Então, parece que ele tinha pouco, mas nem pouco ou nenhum interesse nele diante disso. Só queria ver Jesus fazer algum sinal, algum milagre. E tem muitos irmãos, hoje em dia, por aí afora, no mundo, nas igrejas, pessoa querendo ver sinal, quer ver sinal, quer ver promessa, quer ver que alguém promete cura, que vai melhorar a família, que vai ter um bom emprego. As pessoas querem ver tudo, o homem, a natureza nossa, a natureza velha, ela quer ouvir coisas deste mundo que agrada a carne. Ela não quer ouvir a mensagem que vai contra os gostos nossos da carne, os gostos pecaminosos, aquele gosto que não agrada a Deus. Então, aqui no 9, ele interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Note bem, Jesus ele ficou calado, ele não respondia. Diz-nos que as perguntas eram corriqueiras. Este orgulhoso, esse homem orgulhoso, cheio de pompa, que o homem, quando ele fica orgulhoso, ele fica tudo cheio do que sou. Ele não se dava conta nem por um momento que o Senhor da glória, o Rei da glória, o Criador de todo o universo, do céu e a terra, estava na frente dele, e ele interrogando, e ele acusando, a multidão acusando o Rei, o Deus Filho, que estava aí a maior oportunidade para ele ouvir palavra de salvação, de consolo para a alma.
estava ali na presença dele, na frente dele, quem ia morrer, que veio para morrer para os pecados dele. Vocês imaginam nós, se nem tivesse hoje, fosse daquele tempo que aquelas pessoas tiveram esse privilégio, alguns aproveitaram, se salvaram, outros não. Mas pense hoje, convivendo com Jesus, só que eles, convivendo com Jesus, mas era como Jesus fosse um normal para eles. Eles tinham até aquela liberdade de expor com Jesus. Então no versículo 10, estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o, quer dizer, ele, Jesus, com grande veemência. Todos clamando, os que estavam presentes, claramente seguiram a fim só de acusar a Jesus ante Herodes. Eles procuravam arrumar algo para acusá-lo. Temos aqui muitos religiosos hoje, naquele tempo, mas sem piedade. Tem muitos religiosos que não são piedosos, mas sem piedade, sem salvação, sem compaixão, sem o Espírito Santo habitando, que é o pior. E Herodes, então, com os seus soldados, desprezou o aqui está com letra maiúscula, desprezou Jesus, o Messias, o rei dos reis, o rei dos judeus, e escarnecendo dele, olha bem, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Roupa resplandecente quer dizer roupas brilhantes. Abri um parênteses aqui, irmãos. Hoje parece que acabou tudo isso, mas quando nós éramos adolescentes, meninos, eu acho que tudo aqui, alguns mais ou menos da minha época, quando nós íamos no circo, quando vinha aquelas duplas, aquele tempo sertaneja, para ele chamar a atenção, destaque, né, que era um destaque. Acho que os irmãos presenciou isso. Eles vinham com a roupa cheia daquelas coisas brilhantes, brilhava. Alguém presenciou e viu uma vez a dupla desse jeito? Quando via aquele tempo do Basílio e Zalo, Vieira e Veirinha, Tonico e Tinoco, veio na Alvilândia, eu assisti, era menino, tinha acho que 12, 13 anos. Então a roupa deles fazia assim, ó, cara. Não tinha som, que nem tem hoje caixa de som, ela na garganta, tinha microfone pequeno assim. Fecha o parênteses. Então para zombar de Jesus, ele devia ser rei, então põe uma roupa de destaque, resplandecente, para resplandecer uma luz assim, brilho, a roupa brilhante, e tornar enviar para Pilatos. Herodes também não encontrou nenhuma causa de morte nele. Vocês viram só como é que é. Agora o 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se fizeram amigos entre si, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. Então, os homens mundanos, sem Deus, que têm diferença um do outro, então aí eles se reúnem quando se oferece alguma oportunidade para ferir alguém. No caso aqui foi Cristo. Hoje vê muito isso na política, é inimigo, depois se unem para poder levar vantagem. Aqui no caso é isso. Mas não para seguir a ele, Cristo. Eles se uniram para prejudicar, para crucificar, em vez de unir para segui-lo.
Agora vai falar de Barrabás um pouco. E Pilatos, convocando os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, ensinando-o na nossa presença, nenhuma culpa de que o acusais. Acho neste homem. Então, quer dizer, de novo, no salão de julgamento, junto de Pilatos, né? Então ele apresenta aqui a segunda confissão pública de Pilatos, que também em público ele reconheceu que os governadores civis, falando, os que estavam julgando, né, da Galileia, não tinha encontrado nenhuma culpa em Jesus, mas a multidão estava contra Jesus. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que ele não tem feito coisa alguma digna de morte. Então, falando que Jesus, perante o Sinédrio, né, em que é enviado a Herodes junto com Jesus, estão falando: olha, não vimos culpa nenhuma nesse homem digno de morte. Ao 16, então olha o que ele disse: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Um homem a quem tinha declarado inocente, esse que estava julgando, tinha declarado que ele é inocente, só que ele falou assim: não vamos matar, vamos castigá-lo. Então aí ele julga de castigo de açoite, só para satisfazer o clamor dos homens. Os homens queriam que matava Jesus. Então eles, para poder satisfazer ao povo, então não matam, mas vamos açoitar ele, vamos bater nele bastante. Então, porque tinha o temor que poderia acusá-lo em Roma, onde ele sabia que tinha inimigo. Dito a respeito de pôr em liberdade, quer dizer, para pôr em liberdade o detento, cada ano na Páscoa. Cada ano na Páscoa, eles tinham, por lei, um direito de deixar livre um detento, um prisioneiro, um preso. Então, no caso aqui, Barrabás estava sendo julgado. Então, ou Jesus, abra um parênteses aqui no 17, e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui, e uma voz, tudo falando, fora daqui com ele, e solta-nos Barrabás. Preferiram um assassino e castigaram, rejeitaram o inocente. Então este costume foi provavelmente introduzido em Jerusalém pelo poder romano. Não há nenhuma evidência disso na lei levítica. Então, quando ele mandaria, a multidão tudo clamou. Cara, tudo manifestaram a favor de Barrabás e contra Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. E hoje em dia, irmãos, muitos estão escolhendo Barrabás e rejeitando a Jesus. De primeiro eu ouvia um apelo, o irmão Félix fazia: quem que você vai escolher, meu amigo? Barrabás ou Jesus? Eu ficava assim, sabe, resmoendo, porque eu estava com o coração duro, eu não manifestava, não levantava a mão. E eles orando por mim, e ele querendo me pegar, né? Tocava muito, me tocava assim: Barrabás ou Jesus? Eu abaixava a cabeça,
Nada. E é difícil, e ele estava certo. Fora daqui com este, e solta Barrabás. O qual fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade. Abriu parente e fecha. Um homicídio. Então, preferiram soltar, então, Barrabás. Livraram ele. E Jesus, sem dever culpa nenhuma. A única culpa que Jesus estava devendo, mas não era dele, era nossa. Jesus estava perante eles, sendo julgado em nosso lugar. Vocês imaginam só que multidão. Nós, não existia nós. Mesma coisa quando Jesus estava crucificado, quando estava acusando, ele estava vendo o rosto de cada um de nós aqui do povo, que Jesus é Deus, sem nós existir. Jesus, ele estava vendo tudo que estava negando ele. Então, às vezes, o cristão nega Cristo, mesmo ele sendo discípulo de Jesus, ele nega a Cristo. Mesmo sendo. Amém? Irmão Paulo, pode preparar, eu vou ler algumas passagens de lá, para ir na ceia, entrar na ceia. A 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Falando de Jesus lá. Agora que Jesus ainda não tinha se entregado, não tinha chegado a hora, ele estava ensinando como participar das ceias, né? E tendo dado graças, versículo 24, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós, cristãos, irmãos, nós devemos fazer isso em memória de Cristo. Quando ele fala aqui, quando partir, disse: tomai e comei, toma o pão na mão e come. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha, até quando ele vai vir na segunda vinda. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, indignamente é participar da ceia, tomar com pecado sem confessar. É necessário que confesse o pecado. Depois ele explica para frente aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Então, quando nós devemos julgar, não é outro julgar nós temos que julgar a nós mesmos. Amém?